A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos iniciando aqui o módulo 2 do Seminário Teológico, no nível básico. Acompanhe a partir da página 3 da apostila de vocês. O nosso assunto é sobre a doutrina de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, colocamos nossa vida em Tuas mãos, tudo que somos, Pai, confiamos em Ti. Abençoa nossa casa, nossa família, abre o nosso entendimento, Senhor, para aquilo que Tu quer falar conosco, para aquilo que Tu quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Dá luz, Senhor, para esse tempo. Amém. Para que a gente compreenda o que é a doutrina de Deus, primeiro a gente tem que compreender o que é uma doutrina. Uma doutrina é um conjunto de pensamentos, de ideias, de princípios fundamentais. Então, quando nós falamos de doutrina de Deus, nós vamos estudar exatamente isso. Quais são as ideias principais, o conjunto de princípios fundamentais acerca de Deus. A teologia sistemática, ela começa pelo estudo da doutrina de Deus. Então, o estudo da doutrina de Deus, ela faz parte dessa dogmática. Dogmática, ele é sinônimo de doutrina, tá bom? Então, qual é que é o dogma, né, cristão? Que existe apenas um Deus e que esse Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele é mantenedor de todas as coisas, certo? A doutrina de Deus, ela pode ser dividida também em duas partes. A primeira, que Deus existe. E a segunda, que ele se revelou através da sua palavra. Quando estudamos a doutrina de Deus, vale lembrar que através da palavra e somente dela, nós aprenderemos, mediante orientação do Espírito Santo e a ação dele, tudo aquilo que nós precisamos aprender de Deus. A revelação de Deus, né, é um dos pontos que nós estudaremos, é o que ele ensina sobre ele mesmo e a sua relação conosco, que somos a criação dele. Até o começo do século XIX, a doutrina cristã era início para essa teologia sistemática. Sempre era iniciado por ela. E por ação de alguns teólogos influenciando, acabou que deixou ela em segundo plano. A doutrina do homem, ela passou a ser colocada em primeiro plano. E nós temos a partir disso um efeito onde a religiosidade ela acaba por existir. Então, se eu coloco a doutrina do homem e começo a estudá-lo antes de estudar a doutrina de Deus, pode haver um efeito, né, como os que são vistos até nos dias de hoje, baseada no entendimento emocional e racional do homem e dando isso como princípio para a fé. Então, nós deixamos de ter Deus como a fonte quando nós colocamos o homem no lugar de destaque, sendo que é o contrário. Deus deve ser sempre o lugar de destaque. Então, com o decorrer do tempo, a religião, ela gradualmente, por conta dessas influências, ela acabou tomando o lugar de Deus. O homem deixou de admitir o conhecimento de Deus como um ensino que lhe foi dado através da Escritura. E uma vez que isso acontece, os fatos que os homens fazem, eles acabam sendo os que têm mais valor. Ou seja, é através da razão, é através da emoção que o homem está sentindo, que Deus está se revelando. No entanto, Deus, ele se revela e já se revelou através da sua palavra. Então, tudo que nós precisamos está na sua palavra. Tanto é que em Romanos 11:13, fala assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Certo? Então, a doutrina de Deus, ela é o princípio de tudo. Ele
se revelou para nós através das Escrituras. Glória a Deus. Na sequência aí, nós vamos abordar sobre a essência de Deus e a existência de Deus. Nós temos na doutrina reformada a definição de Deus como sendo um espírito infinito, perfeito, eterno, imutável, né? Tanto em sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. E todas as coisas têm sua origem nele e também o seu fim nele. Temos alguns livros aí que, como por exemplo João 4:24, né? Onde fala que Deus é espírito. 1 João 1:5, falando que Deus é luz. 1 João 4:7, falando que Deus é amor. E 1 João 4:7, que vai expressar a sua personalidade. Vamos abrir aqui em 1 João 4:7. Acompanhe comigo também na sua Bíblia aí. 1 João 4:7 vai falar assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus, esse é o amor de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós vemos aqui duas partes. Primeiro, a expressão da natureza essencial de Deus. A natureza essencial de Deus, a essência de Deus, consiste que ele é luz. Consiste que Deus é espírito. E em relação à personalidade, vemos aqui, como lemos em 1 João 4:7, que ele é amor. Isso é um caráter de personalidade. Então, como definir a essência de Deus? A essência de Deus é definida que ele é espírito, ele é luz, assim como perfeito, eterno, imutável, né? E ele também existe. E como a gente consegue perceber isso ou até mesmo comprovar? Então, o primeiro ponto que nós devemos observar é que Deus está acima da existência. O que é a existência para o padrão humano? É algo que a gente pode perceber. Então, como é que eu sei que alguma coisa existe? Eu consigo percebê-la. E no caso, quando falamos de Deus, da sua existência, a palavra de Deus diz que ele é eterno. A palavra de Deus fala lá no Salmo 102, do 26 ao 27, eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Complementa lá em Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, Deus, ele está antes da existência, ele é. Por isso que, quando se fala de conhecer a Deus, de sua essência, nós devemos compreender isso. Deus, ele habita na eternidade. Então, quando se fala de eternidade, a gente vai analisar o padrão tempo. E Deus existe antes da eternidade. Quando se fala de eternidade, a gente não pode querer imaginar, quando se fala de Deus, em relação a um lugar, ou dias, né, meses e anos. Mas, se eu analisar lá em Apocalipse 1:8, vai falar assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, ele é eterno. E ele é. Então, Deus mais que existe. Quando se fala em percepção de Deus, nós vamos observar que ele mais que existe, porque ele é. Deus é porque é a fonte de todas as coisas. Deus é porque tudo que existe está e vem através dele. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, não é? Deus é porque ele existe acima da existência. Nenhuma das criaturas que existe viu a Deus. 1 João 4,12 diz assim: Ninguém jamais viu a Deus.
Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Somente Jesus viu a Deus em sua natureza, porque é a essência de Deus. Então, nós temos algumas provas bíblicas que tratam acerca da existência de Deus. Vejam como já falamos antes, a própria Bíblia, ela é a fonte que precisamos para tudo. Então, se eu for querer analisar Deus com o intelecto humano, eu vou ficar louco. Então, Deus não pode ser explicado pelo intelecto humano. Sua existência superior é somente aceita pela fé. E aqui nós vemos Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele fala que fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A certeza daquilo que eu espero. Então, eu ainda estou esperando, ainda nem chegou, mas eu tenho certeza que eu vou receber. E a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu consigo palpar. Isso é fé. Então, a fé, ela não deve ser uma fé cega. É uma fé baseada em provas. Porque a própria palavra de Deus, a Bíblia, ela, ela se respalda, ela confirma ela mesma. Então, a Escritura é o que nós precisamos. A Bíblia afirma a existência de Deus em suas primeiras palavras. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Descreve não só a existência de Deus, mas o tem como o criador de todas as coisas e o sustentador de todas as coisas. E revela o seu propósito para os seres humanos, né? Para nós, que é a redenção através de Cristo, Jesus Cristo. E algumas são as ações que vêm contra, né, esse entendimento sobre a doutrina cristã. E aí nós podemos observar sobre o ateísmo. O que é o ateísmo? O ateísmo, ele pode ser dividido também, nós vamos ver na sequência, mas é o fato de eu não crer em Deus, não acreditar na sua existência, não dar crédito para a sua essência, né? Lá em Salmo 14:1 vai falar assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que o faça o bem. Então, convém a gente lembrar que existem dois tipos de ateus, e eu devo observar muito bem isso. O primeiro ateu é o ateu prático. O que é esse ateu prático? É a pessoa que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Então, vejam que nós podemos perceber isso na igreja, e isso é muito grave, porque ainda que eu diga que creio em Deus e, e eu vivo como se ele não existisse, um exemplo prático para isso, nós estamos agora passando pela pandemia do coronavírus, né? E nós podemos observar que muitos irmãos acabam que fraquejando ou esfriando ou se desesperando. Então é um crer só de palavras, é um crer que acaba no final sendo a mesma coisa que um ateu, porque a fé de fato ela não é o ponto que essas pessoas elas têm, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Nós esperamos em Deus e ainda que essas coisas ruins aconteçam, ainda assim permanecerei acreditando. Então, o ateu prático é esse, aquele que diz crer em Deus e vive como se não existisse. E os ateus teóricos, que são aqueles que buscam intelectualizar a negação da existência de um ser criador. E aqui nós vemos já métodos que são utilizados, né, para comprovar o contrário disso que nós estamos falando, da existência de Deus, da essência de Deus. Esses são os ateus teóricos, ok? O texto lá em Salmo 14, versículo 1, os que negam a existência de Deus são tolos
que se entregam a uma vida pervertida. Vejam que aqui a Bíblia, ela considera os ateus como tolos. Então, tanto o prático, né, quanto o teórico, a Bíblia considera como tolos, porque negam a existência de Deus e se entregam a uma vida pervertida. Então, sobre esse segundo tipo de ateu, que é o teórico, ele se divide em três espécies. O ateísmo teórico, primeiro, ele se divide em ateísmo dogmático. Já aprendemos que doutrina é a mesma coisa que dogma, princípio de fundamentos. Então nós vamos ter aqui o ateísmo teórico com um dogma próprio, que nega fortemente a existência de um ser divino. Nós temos o ateísmo cético, que duvida da capacidade da mente humana de determinar se há ou não um Deus. Então, o cético, ele duvida da capacidade humana de perceber se existe ou não existe Deus. E o ateísmo crítico, que sustenta que não há nenhuma prova da existência de Deus. Então, desses três, tanto o cético quanto o dogmático ou crítico, o primeiro é considerado um ateu genuíno, porque ele não vai se contentar em somente dizer que Deus não existe, como os outros. Ele vai procurar provar que não existe. Esse é o ateísmo dogmático. Então, Martin Luther King, ele vai deixar uma mensagem muito forte. Ele vai falar assim: o mais perigoso tipo de ateísmo não é o ateísmo teórico, mas o ateísmo prático. Este é o mais perigoso tipo. E o mundo, e mesmo a igreja, está repleta de pessoas que prestam culto com os lábios em lugar de um culto com a vida. Vejam o problema que o ateísmo prático ele ocorre. Porque uma pessoa que se diz cristã, mas somente com os lábios. E a gente sabe que a prova, né, daquilo que eu acredito, quando acontece a necessidade, alguma demanda que realmente eu vou ter que provar se é ou não verdade aquilo que eu acredito, esse ateísta prático, durante uma ação contrária, né, à normalidade, durante uma ação de dificuldade, ele vai se mostrar que não crê em Deus, que não confia nele, que não acredita na sua existência. E misericórdia, né? Uma forma da gente trabalhar contra esse ateísmo prático dentro da igreja é a gente de fato buscar conhecer a Deus, a sua essência. Então, os pastores, os líderes, né? Os mestres devem sempre estar trabalhando o ensino de quem Deus é de verdade e que Ele está conosco, tanto nos momentos de alegria quanto no momento de tristeza. E Deus não é hipócrita para dizer: olha, você vai ter só momentos bons. Não, nós teremos também momentos ruins, tanto que Jesus ele fala: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o importante nesse caso é sempre trabalhar isso, que nos momentos bons e nos momentos ruins, sempre, Deus continuará sendo Deus e estará conosco. E eu tenho que trabalhar a minha fé. E se for o caso, eu posso pedir também fé ao Senhor e Ele me dará. Glória a Deus. As filosofias antibíblicas sobre a existência de Deus. Nós temos aqui a heresia como um ponto-chave. Quando estamos estudando sobre a doutrina de Deus, também devemos nos atentar contra princípios contrários a esse estudo, que são considerados como heresias, que é todo ensino que distorce o padrão bíblico, o padrão da palavra de Deus. Ele distorce ou contraria. Lembra da história da serpente? A serpente, ela enganou Eva, e Adão. Ele usou uma meia-verdade. E isso também é considerado heresia. A palavra do Senhor fala lá em Atos 13:10, e também 1 Timóteo 1:3, que
o ensino, né, que foge da palavra de Deus. Vamos ler aqui para a gente reforçar. Atos 13:10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos do caminho do Senhor. Certo? Então, 1 Timóteo, capítulo 1, 3. Deixa eu complementar também aqui. Capítulo 1, versículo 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse com Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então, nós vemos aqui que não é de hoje que falsas doutrinas ou heresias são colocadas diante do povo de Deus, para os afastar de Deus, usando falsos ensinamentos que contrariem a doutrina de Deus, o dogma cristão, né? O dogma de Deus. Então, precisamos ficar atento a isso. Como conhecedores da palavra, devemos sempre estar ensinando e orientando, né, as ovelhas a buscar a palavra de Deus. Tudo que tiver diante de mim, eu posso pegar e ir de encontro à palavra de Deus. Então, uma vez que eu vou de encontro à palavra de Deus, eu verifico se isso é bom ou é ruim. A minha prática é boa, a minha prática é ruim. Meu pensamento é bom, meu pensamento é ruim. Aquilo que eu preciso fazer ou deixar de fazer, eu posso consultar ao Senhor, meditando na sua palavra, e eu teria a resposta. Então, o dogma bíblico é tudo que a palavra de Deus apresenta como inquestionável e que não pode ser rejeitado de maneira alguma. Existem algumas heresias que buscam abalar o ensinamento de Deus, né? O ensinamento dos alicerces bíblicos. E nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Nós temos, por exemplo, o deísmo. O deísmo, ele é a crença que Deus criou o mundo e em seguida o entregou para ser regido pelas leis naturais, a semelhança de um relógio. Então, vai funcionar tudo automaticamente. Deus criou, pronto, está aí para vocês. Vai rodar de forma automática tudo, um ciclo, né? E que fica se observando que não há um controle de Deus para o que acontece, não há um governo de Deus. Isso é uma heresia. Então, nós temos também aqui o panteísmo, né? O panteísmo, ele diz que tudo é Deus e Deus é tudo. Então, quando a gente analisa isso, nós podemos considerar que uma pedra é Deus, né? Podemos considerar que um animal é Deus. E Deus está em tudo. Nós tiramos a pessoa de Deus como única. Deus é único. Ele tem a sua essência, já vimos que ele tem a sua existência, ele é único. Deus é espírito. Então, nós temos dentro do panteísmo até pregações evangélicas, né, que, que, que são ministradas, que vão trazer essa ideia de que Deus é tudo e que tudo é Deus. E nós devemos estar atentos a isso. Amém? O agnosticismo significa não saber ou não conhecer. Para eles, só pode ser conhecido o que pertence ao plano físico. Então, eles só acreditam naquilo que pode ser tocado. Não sabem, não conhecem, portanto, consideram que não existe, né? Então, o agnosticismo, ele concebe a ideia que não é possível conhecer a Deus, seja através da criação ou seja dos fatos que já ocorreram ao longo da história. E isso, pessoal, né, é muito sério, porque nega a existência de Deus. É uma heresia. Nós temos também o materialismo, que ensina que a única realidade existente, né, é a matéria,
aquilo que eu posso tocar. Ou seja, o homem, sendo um ser material, é um animal. Sendo um animal, não pode ser responsável pelos seus atos. O materialismo é uma das bases do ateísmo. Então, deve ser evitado, deve ser confrontado. Para os materialismo, para os materialistas, os comportamentos humanos é tão somente movimentos da matéria. Então, isso aqui, ele foge do dogma cristão. Ele foge da doutrina de Deus. Então, além disso, nós temos também a teologia liberal, né? Nessa teologia, que é considerado um movimento também, né? Vê Deus apenas como umas simples ideias abstratas ou um produto do pensamento humano. Então, tudo pode nessa teologia. E vocês vão observar que nós temos todos os seus atos, né, encontrados em contradição. Então, eles vão utilizar os seus atos para dizer: ah, não, Deus permite fazer isso, mas não terão um respaldo bíblico acerca do que estão fazendo. E lembra que comentamos um pouco? Tudo que eu for fazer, tudo que eu pensar, né, deve estar de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que estiver contra ao que a palavra de Deus orienta, ensina, deve ser evitado. É contra a vontade de Deus. Então, nós temos, por exemplo, alguns movimentos de igrejas inclusivas. Isso tem que ser muito observado, né? Tem que ser. Porque quando eu deixo, quando eu deixo livre, né, a ideia é que todo mundo pode ser o que quiser, Deus me ama, né? Aí entra aquela parte das meias verdades também. E a heresia, ela sempre vai trabalhar com isso, com às vezes meias verdades, que nós podemos chamar de sofisma também, né? Então, um pecado, por exemplo, o homossexualismo, a homossexualidade. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Então, às vezes, você vai poder observar aí, né, nos dias de hoje, igrejas de homossexuais, igrejas que aceitam, porque trabalham com esse movimento liberal. Então, tem que ser, temos que orar em relação a isso, para que a verdade, de fato, seja percebida e vivida com base na palavra de Deus. Então, todos os meus atos têm que ser de acordo com a palavra de Deus. Então, sobre a teologia liberal, nós temos aqui uns exemplos também como as doutrinas da prosperidade, né? Que se ajusta aos pensamentos capitalistas. Então, vai ser ensinado que tudo vai ter base e finalidade, o dinheiro, né? Tem que ser combatido. Então, para esse tipo de teologia, Deus não é um ser pessoal, ele não responde às necessidades do coração humano. Então, a mensagem vai estar cheia de ideias que priorizam o dinheiro, ou então o desenvolvimento profissional, em lugar da experiência com Deus como o fator de felicidade. É a minha experiência com Deus, o meu relacionamento com Ele, que vai me proporcionar a prosperidade. E não para o fim monetário, mas para de fato um relacionamento que proporcione paz, que proporcione amor e resposta para aquilo que eu preciso. Glória a Deus. Nós temos também algumas provas racionais sobre a existência de Deus. Então, o que é o estudo racional? É o estudo da razão. Então, por meio da razão, eu também posso provar a existência de Deus. E isso não acontece de agora. Desde o tempo de Platão, Aristóteles, existem diversas tentativas de se explicar a existência de Deus. Explicar a sua divindade, né? Através do pensamento lógico e coerente.
Então nós temos nos estudos de filosofia, da religião, alguns argumentos, né, que vão ser provas para isso, como por exemplo o argumento ontológico. No argumento ontológico, o homem tem a ideia de que existe um ser absolutamente perfeito. E isso é inerente à espécie humana. Não existe nenhum humano perfeito. Então, no pensamento ontológico, o ser perfeito é um ser divino. Então, se o homem sabe que a existência de um atributo da perfeição e tem a ideia de um ser absolutamente perfeito, logo, um ser absolutamente perfeito tem que existir. E por meio da lógica, é possível chegar, né, nesse denominador comum, nesse resultado, sabendo que nós somos imperfeitos. E existe um ser perfeito. Tem também um filósofo Kant, né? Ele declarou de forma enfática que esse argumento não poderia ser sustentado, mas Hegel o defendeu como sendo um grande argumento em favor da existência de Deus. Então, nós temos aqui um outro argumento falando o registro da experiência, podendo dessa maneira ser expresso da seguinte forma: tenho a ideia de Deus, portanto, tenho a experiência da existência de Deus. Se eu penso que Deus existe, logo eu tenho uma experiência de forma lógica, de forma racional da existência dele. Além do argumento ontológico, nós temos também o argumento cosmológico, que trata do cosmo, né? Então, nós temos aqui Berkhoff dizendo assim: cada coisa existe no mundo tem que ter uma causa adequada. Então, essa causa, ele considera que é indefinitivamente grande. O universo tem que ser uma causa adequada. Então, nesse sentido, tudo que existe, tudo que está no cosmos, ele tem uma origem. E a origem, ela não parte do homem. Precisa de alguém, de um ser, né, que está além do homem. E pode ser observado pela razão, porque nada disso existiria só. Então, o argumento cosmológico, né, tem até o Immanuel Kant, que explicou que se tudo que existe tem uma razão de existir, tal razão de existir deve ter sua origem em Deus. Essa explicação está naquela lei de causa e efeito. Só existe o universo, o homem só existe com base no efeito de uma criação. E quem criou foi algo que está acima de tudo isso, o ser perfeito, dotado de poder. Ok? O argumento teológico, ele se baseia igualmente na relação de causa e efeito, né? Tratado ali também no argumento cosmológico. Ele vai tratar que todas as coisas criadas, eles revelam propósito, ordem, harmonia e inteligência. Como exemplo, pode ser citado o fato de que as chuvas, elas fazem as plantas crescerem. E essa razão vai fazer um ciclo, onde uma vez que a chuva vem, a planta cresce, vai poder então alimentar os animais, que por sua vez servem de alimento para os homens, para outros animais, né? Então, o planeta Terra, que está exatamente no eixo correto e na distância exata do Sol, para que não fuja da sua órbita e mantenha o nível da luz solar necessária para a manutenção da vida. Tudo isso indica que um ser super inteligente desenvolveu tudo isso, planejou tudo isso. Então, um argumento teleológico, tá bom? Baseia-se baseia-se igualmente na relação de causa e efeito. Amém? Nós temos aqui um quarto argumento, que é o argumento moral. Quando se fala de moral, vem do termo mores, que traz sentido aquilo que é histórico, aquilo que é passado, traz muito relação com tradições, tá? Immanuel Kant foi quem melhor explicou este argumento e se apoia nele para explicar a existência de Deus. Kant, de origem luterana, ele acreditava em Deus, embora tenha questionado a igreja, né, institucional. Para ele, é imperativo que haja um legislador e juiz,
que tem absoluto direito de dominar o homem. Então, esse argumento ele analisa que as escolhas das pessoas, para o bem ou para o mal, pressupõem do julgamento futuro dessas escolhas. Assim, ela vai buscar um perfeito bem, um sumo bem, né, que é a perfeição moral, e a busca de uma ideia moral. Exigem e necessitam do reconhecimento de um ser justo, de um ser santo. Então, esses argumentos também podem ser chamados axiológicos, né, que buscam um valor para aquilo que está sendo tratado. Por exemplo, o senso de justiça. Para que haja justiça de fato, é preciso de alguém justo. Então, se nós já temos esse senso de justiça, da onde provém essa justiça? Então, as pessoas estabelecem grau de valor ou perfeição em relação às pessoas, em relação às situações e coisas com as quais mantém contato, buscando sempre ultrapassar os graus de valor já alcançado. Ou seja, se nós temos um padrão de justiça, esse padrão de justiça, ele sempre vai buscar ser alterado, ele sempre vai buscar ser melhorado, né? Então, se temos um padrão de perfeição, o padrão de perfeição maior chegará em Deus. E sempre será assim, um ser perfeito. Esse é um argumento moral. Tá? Nós temos também um argumento etnológico ou histórico. Esse argumento ele vai trazer a explicação plausível que se encontra na existência de um ser superior, que constitui um homem, um ser religioso. Então, se a natureza religiosa do homem o leva a prestar culto religioso, a explicação plausível se encontra na existência de um ser superior. Então, em todos os povos da Terra, mesmo aqueles que não que estão mais isolados de outros povos, há um sentimento religioso, onde se há necessidade de prestar culto, né, em forma de ritual. E esse fenômeno ele acaba sendo universal e tem a própria natureza do ser humano. Então, quando nós falamos, né, sobre uma análise histórica, um argumento histórico, nós vamos ver de todos os tempos, desde o início do conhecimento da história, né, humana. Nós vamos ver que os povos eles sempre vão buscar uma divindade. Então, alguns dos principais argumentos racionais, né, utilizados pela teologia buscam explicar essa existência de Deus. Para um cristão genuíno, não há, né, nenhuma necessidade de argumento extra-bíblico. Tudo o que nós precisamos, né, toda a nossa base, ela está na Bíblia. É a única fonte fiel, né, de autoridade, que mostra as características, a essência, a existência, que comprova que Deus, ele é Deus. E nos ensina sobre tudo o que precisamos para viver. Ele mostra como Deus, né, a autoridade dele deve ser respeitada e como ele se relaciona conosco. Glória a Deus. Então, esses são alguns argumentos que falam sobre a prova racional da existência de Deus. E aqui nós vamos para o nosso último ponto da aula de hoje, falando sobre um Deus cognoscível. O que é cognoscível? É um Deus que se permite ser conhecido, né? Cognoscível significa um Deus que é incompreensível e ao mesmo tempo compreensível. Um Deus que nós não conseguimos limitar, mas naquilo que ele permite, através da Bíblia, através do relacionamento com ele, nós o podemos conhecer. Então, ao mesmo tempo que não se pode compreender Deus de maneira completa, é perfeitamente possível conhecê-lo a um certo nível. Haja visto que conhecê-lo é um pré-requisito para a salvação. É somente mediante ao conhecimento de Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, que nós recebemos a salvação, por mediante fé em Jesus Cristo, na graça, no que ele fez, né? Viveu como homem, ele desceu, viveu como homem, se entregou, sem pecado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Foi preparar uma morada e breve virá para buscar a sua igreja, a sua noiva, certo? Isso é um pré-requisito, conhecer a Deus, a sua natureza, conhecer o seu Filho e prosseguir em conhecer. É o nosso objetivo. Então, a palavra de Deus fala em João, capítulo 17, versículo 3,
que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, também é parte da missão cristã buscar conhecer a Deus, buscar conhecer. Nós sabemos que nas aulas ministradas anteriormente, antes, nós não tínhamos o direito, o livre acesso de estar buscando a Deus por conta de homens, né, que detinham o poder, detinham esse conhecimento, aonde Jesus ele deu para todos. Então, para que isso? Para que esse conhecimento ele serve? Para que nós conheçamos a Deus e encontremos a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus fala que a gente perece por falta de conhecimento. Como é que eu vou não perecer conhecendo a palavra de Deus, conhecendo aquilo que Ele quer, conhecendo quem Ele é nosso Pai, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Amém? Então, Deus, Ele se permite ser conhecido. Nós temos a palavra lá de Ezequiel, que fala sobre as águas, né, nos tornozelos, águas nos joelhos, nos lombos, até águas profundas. Isso são níveis de conhecimento da palavra de Deus. Então, essa é a nossa missão. Buscar conhecer mais ao Senhor. Amém? Então, aqui é interessante a gente falar sobre o agnosticismo, né? Onde fala que nada pode ser conhecido acerca de Deus. A ideia agnóstica é essa. E nada pode ser conhecido, nem mesmo a ideia, né, da existência de Deus. Mas ela pode existir. E se existir, não pode ser conhecida. Ou seja, o agnosticismo é algo que é muito perigoso. Porque, primeiro, ele nega a existência de Deus. E ele ainda complementa. Tá bom, mesmo que seja considerado a existência de Deus, eu não posso conhecê-lo. Aqui já vai negar aquilo que a Bíblia está dizendo. Que nós temos acesso ao conhecimento da pessoa de Deus. Em Jesus Cristo. Glória a Deus. Então o agnosticismo ele não pode ser confundido com o ateísmo. Tá? O ateísmo nega completamente a existência de Deus. Já o agnosticismo não. Ele tem duas partes. Ele nega. E uma vez que seja aceita a existência, ele vai dizer que não pode ser conhecida. Certo? Só para deixar claro também essa diferença. Glória a Deus. Vou fazer só uma pausa aqui para uma água. Bom, vamos lá. Continuando. Um outro ponto, além do agnosticismo, a gente também pode citar o arianismo, né? O arianismo, ele vai trazer uma separação da natureza de Deus. Ele vai dizer que Jesus e Deus não são a mesma pessoa. Ele não vai reconhecer a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vai dizer que Deus, ele é separado de Jesus. E por conta disso também ele é inacessível, ele é inconhecível, né? Incompreensível e, e deve ser combatido. Foi desenvolvido por Ário, né? O arianismo vem do Ário, de Ário, por volta de 319. Depois pesquise um pouco a respeito também sobre isso, o que é o arianismo, tá? Sobre a compreensão, sobre a possibilidade de compreender, de conhecer, né, Deus cognoscível, nós temos aqui Lutero, né, um outro que vem dizer que não é possível conhecer plenamente a Deus, mas somente aquilo que Deus quer revelar-se sobre Ele mesmo. Então,
Deus revelado. Mas segundo ele, essas duas características são distintas. Então, Deus como oculto e ao mesmo tempo revelado. São duas coisas diferentes. O primeiro, como oculto, aquela questão de, de estar em luz inacessível, né? Nós temos na Bíblia dizendo que Deus habita em luz inacessível. Está oculto. Mas isso não quer dizer que ele não pode ser revelado. Então são coisas diferentes. Revelado como? Através da palavra. Revelado como? Através de Jesus Cristo. Certo? Calvino, outro reformador, afirmou que Deus ele é insondável e a sua essência incompreensível. Ou seja, os sentidos humanos não podem compreender a divindade. A única coisa que pode ser compreendida a respeito de Deus é aquilo que ele decidiu revelar. Ele vai seguir a mesma linha, né, de raciocínio aqui, pela influência iluminadora do Espírito Santo. Então, Deus ele só revela aquilo que ele quer, mediante a ação do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, mediante seu Filho. A palavra do Senhor fala lá em Hebreus, capítulo 1:1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus usava aqui muitas maneiras para falar aos pais, aos profetas, e por último usou o seu Filho, né? Hebreus 11. Esta revelação está onde? Na palavra de Deus. A teologia reformada afirma que Deus ele pode